Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Simplificar, o podcast que reúne os protagonistas do setor público de todo o Brasil para mostrarem suas percepções e experiências com a transformação digital e também mostrarem como a tecnologia tem simplificado a vida das pessoas. Eu me chamo Delza Assis e hoje a gente está com uma convidada super especial que é a Kátia Bertol, a diretora do Parque Tecnológico de Pato Branco, e hoje o nosso tema é Pato Branco e o engajamento do cidadão na construção de uma cidade mais inteligente. Bem-vinda, Kátia! Obrigada, Delza. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. A gente que te agradece por poder aprender com a sua experiência. E, Kátia, eu sei que além de gestora pública, você está aí na Prefeitura de Pato Branco trabalhando, fazendo um trabalho incrível, mas você também é um especialista em cidades inteligentes, né? Eu dei uma olhada ali no seu currículo, eu vi que você é super especialista, estudiosa do tema, e eu quero explorar muito isso hoje, tá? Eu vou explorar aqui seu conhecimento para a gente levar isso para todo o Brasil, para as pessoas conhecerem mais sobre cidades inteligentes. E queria começar falando sobre a transformação digital como um todo. Eu também sou um entusiasta, não sou especialista ainda, mas sou entusiasta do tema. E eu queria saber de você como que você vê esse movimento ao redor do mundo, né? Como é que tem sido o movimento dos governos para uma gestão pública mais digital? Você pode falar para a gente um panorama geral e como que o Brasil está indo nisso? Certo. Então, Delza, eu iniciei o doutorado na PUC de Porto Alegre em 2020, então já estou quase finalizo em março agora, e dentro desse tempo nós conseguimos entender e aprender com muitas iniciativas de cidades inteligentes que têm acontecido ao redor do mundo. Se percebe que tem havido uma evolução, principalmente no conceito de governança, que a governança antes era algo muito restrito, muito fechado, e os autores agora trazem a governança de uma forma mais inteligente e colaborativa. E as cidades inteligentes também, o conceito vem passando por uma transformação. Começou a se falar de cidades digitais na década de 90. Por que digitais? Porque, na verdade, era a implementação de tecnologias por si só nas cidades. Então, tecnologia de comunicação, de transporte e assim por diante. Na medida que a internet chegou no Brasil e chegou no mundo, só que no Brasil chegou na década de 90, ela possibilitou uma conversa entre essas tecnologias e a troca de dados. Então, esses dados, eles começam a gerar informações. E essas informações, elas trazem subsídios muito importantes para a tomada de decisão na gestão pública. Por isso que começou-se a se falar em cidades inteligentes. Então, cidades digitais foi o primeiro estágio, e hoje nós estamos falando do conceito de cidades inteligentes. Eu comentei outro dia, eu estive em Londrina, e antes de nós termos cidades inteligentes, nós precisamos falar em transformação digital. Por quê? Porque se não acontecer essa transformação digital, não é possível se chegar nesse estágio de cidade inteligente. Mas a transformação digital, além disso, o que precede a transformação digital é a mudança de mindset das pessoas. Então, em primeiro lugar, nós temos que mudar a mentalidade das pessoas, a cultura, porque no Brasil eu penso assim, nós estamos avançando muito bem aqui no Brasil em questão de governo digital. As cidades de referência que se tem visto no mundo é muito no continente europeu, no Canadá, nós temos visto muitos cases de sucesso, mas o governo digital do Brasil tem crescido de uma forma muito rápida, porque o brasileiro ele gosta muito de tecnologia e ele se adapta muito rápido às mudanças. Então, mesmo nós tendo alguns desafios e obstáculos para transformar o mindset das pessoas, a gente consegue. O brasileiro, como qualquer ser humano, é resistente à mudança, mas pela minha experiência que eu tive aqui em Pato Branco, que nós iniciamos a transformação digital aqui em maio do ano passado, tivemos desafios e obstáculos, tivemos resistência, mas o que as pessoas têm que entender? A tecnologia ela veio para ficar e ela está evoluindo de uma forma muito exponencial. Então, nós temos que embarcar nessa onda. Eu sempre digo, quem não embarcar e não surfar essa onda, a onda vai passar por cima. Sim. Então, eu não sei se você quiser que eu continue comentando, mas eu acho que pode ir fazendo as perguntas e aí eu vou falando, porque senão eu me empolgo e eu vou... Mas pode continuar seu raciocínio, eu estou acompanhando aqui. Sim. Então, aí, o que nós fizemos quando nós implementamos um sistema aqui para transformar os processos de papéis em processos digitais? Nós tivemos resistência principalmente de funcionários mais antigos, de funcionários concursados, porque na gestão pública nós temos funcionários concursados e funcionários comissionados.
Mas, na verdade, não é uma métrica linear. Assim como nós temos pessoas resistentes, pessoas mais antigas e concursadas, também temos pessoas que são cargos de confiança que também são resistentes e, às vezes, não querem aceitar o uso da tecnologia. Porém, uma coisa que é muito importante que se faça para que se tenha o engajamento dessas pessoas. As pessoas, isso está dentro dos estudos da minha tese, as pessoas não se engajam naquilo que elas não têm conhecimento ou que elas não se encontram preparadas para se engajar. Então, como é que elas vão se engajar, por exemplo, num sistema de processos digitais, se elas não tiverem uma capacitação antes? E foi o que nós fizemos aqui em Pato Branco. Com a empresa que trouxe o sistema para nós, eles propiciaram cursos online, todos tiveram que obrigatoriamente fazer essas aulas e concluir, para que a partir disso fosse liberado o acesso do seu departamento para você começar a trabalhar. Então, foi feita essa implementação em fases, em departamentos, e em 3 meses, Delza, nós conseguimos fazer todos os processos da prefeitura de forma digital aqui em Pato Branco. Nossa, muito Em rápido. 3 meses conseguimos implementar tudo, porque aí o pessoal entendeu como que funcionava, aprendeu, alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Tínhamos o suporte da empresa, que é a provedora desse serviço, tínhamos o suporte a todo momento, se você tivesse dúvidas. Então, estamos todos aprendendo, mas o legal é que, assim, já vimos a economia de papel, a nossa transparência, aumentou a nossa nota no portal de transparência do governo federal, porque, Isso é assim, muito é um importante. sistema totalmente rastreável. Antes, por exemplo, quando eu tinha um processo de licitação, uma pessoa da nossa equipe, ela ia até a prefeitura e ela tinha que ir passando nos setores para ver onde estava o processo. Será que está na licitação? Será que está na procuradoria, no jurídico? Onde é que está esse processo? E tentar ver qual que estava acontecendo para que a coisa andasse. Hoje não, hoje é tudo rastreável. Então, eu vejo a hora que o memorando que eu enviei chegou em determinado setor, quanto tempo ficou no setor, se a pessoa abriu, se ela não abriu, se ela arquivou sem abrir. Então, essa rastreabilidade, essa transparência, essa confiabilidade, olha, foi assim uma maravilha. Hoje as pessoas dizem, nossa, como melhorou o meu trabalho, como agilizou, e se eu soubesse que era assim, eu teria Já tinha aderido feito antes a isso antes. aí. Já, Sim, a você gente vê, né, ouve como é que é. muito isso, assim, das pessoas realmente falando, nossa, eu não sabia que era tão melhor assim, agora eu não quero mais voltar para a realidade que eu vivia antes. E, Kátia, você trouxe um insight, assim, muito valioso, que muitas prefeituras, muitos municípios estão ainda com dificuldades, né, de poder botar esse Sim, projeto para andar, e esse insight que você trouxe de trazer o conhecimento para as pessoas antes de você apresentar esse tipo de solução é muito valioso. Fica aí já uma dica para quem está assistindo, para como começar, né, um projeto como esse. E você também citou sobre cidades inteligentes, que é um conceito que está muito em alta. A gente ouve sim. muito as pessoas debatendo sobre cidades inteligentes, gestores querendo transformar seus municípios em cidades inteligentes. E eu queria ouvir um pouco de você, um pouco mais sobre esse conceito e como é que está aí em Pato Branco. Pato Branco está num caminho de se tornar uma cidade inteligente? Então, a minha orientadora, ela sempre diz assim, que ainda não temos cidades totalmente inteligentes no mundo, nós temos iniciativas de cidades inteligentes. O que se percebia há um tempo atrás? Os prefeitos, eles se preocupavam muito em colocar tecnologia. Vamos colocar luminárias inteligentes, vamos pôr semáforos inteligentes e assim por diante. A partir de 2012, começou a se construir uma narrativa centrada no cidadão. Isso começou na academia e foi se transpondo para as gestões públicas. Eu tenho percebido nos congressos, nos eventos que eu tenho ido, tanto acadêmicos quanto congressos, feiras comerciais que vendem produtos e serviços para cidades inteligentes, que está havendo uma união da teoria com a prática. Então, eles estão chamando estudiosos, pesquisadores, para falar o que é realmente uma cidade inteligente. Então, hoje, o conceito mais atual que nós temos de cidade inteligente é que ela tem que colocar o cidadão no centro do seu propósito. Ela tem que pensar assim: que tecnologia que eu vou implementar na minha cidade? Ela tem que facilitar o dia a dia dos cidadãos. Nós temos que poder trabalhar com mais facilidade, nós temos que ter opção de lazer, lugares mais agradáveis, oferecer educação de qualidade, saúde de qualidade para as pessoas, ter uma cidade segura em que você consiga se apropriar dos espaços urbanos e curtir a sua cidade.
Porque aí, em 2020, se eu não me engano, o Brasil reuniu pesquisadores de várias instituições e foi criada a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Nós temos, então, um conceito brasileiro de cidades inteligentes, tem objetivos estratégicos e desses objetivos se delineiam várias ações. Então, quero deixar aqui já mais uma dica para prefeitos, gestores públicos que estejam interessados, que acessem a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. O material ficou muito bom, muito bom. Eu já tinha embasamento teórico do curso que eu estou fazendo, mas quando veio essa carta, nós também embasamos o nosso Plano Municipal de Cidade Inteligente nesta carta, que ela traz, além de objetivos estratégicos e ações, ela traz indicadores. E aí nós temos aqui no Brasil a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, vinculada à ISO internacional. E a ABNT ela já tem 3 normas definidas para a cidade inteligente. Ela tem a 37120, cidades inteligentes, 37122, cidades sustentáveis, e 37123, cidades resilientes. Então, veja que vai evoluindo. Tá todo mundo Por que anotando nesse momento as Oi? ISOs. Tá todo mundo anotando aqui os números nesse momento. E veja só, o legal dos indicadores é porque eles dão um norte para as prefeituras, entende? Tipo, meu Deus, por onde que eu começo? Então, ele tem dimensões, vou citar algumas aqui que são as mais comuns que os rankings observam. A dimensão da economia, da segurança, educação, empreendedorismo, tecnologia e inovação, e vários outros que têm mobilidade, e assim por diante. Dentro de cada dimensão, existem vários indicadores. Então, como é que a gente tem feito aqui em Pato Branco? Eu comecei a fazer reuniões individuais com cada secretaria, o prefeito me autorizou para isso, fui chamada para cuidar desse projeto, e nessas reuniões com os secretários, nós íamos levantando quais projetos determinada secretaria tinha. E esses projetos eu fui correlacionando com os indicadores. Então, por exemplo, na educação, a secretária me disse, nós temos esse projeto. Daí eu já correlacionava com os indicadores e dizia, olha, então nós estamos aqui está bom, aqui precisamos melhorar e assim por diante. Nós fomos fazendo uma espécie de direcionamento para que as secretarias fossem executando seus projetos de uma forma mais assertiva. E sabe o que é o legal também? É que você consegue identificar se tem projeto duplicado, porque eu já percebi que temos um problema na gestão pública, e não é só aqui em Pato Branco, que às vezes as secretarias elas não se conversam muito. Às vezes acontece de termos projetos duplicados ou muito parecidos. E aí, nesse mapeamento de projetos que eu fiz, foi possível identificar e unir esforços. Então, quando você une 2 secretarias ou 3 em um projeto, você otimiza tempo, recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos. E aí eu digo assim, a cidade ela cresce de uma forma mais rápida e mais assertiva dentro desses indicadores. Mas é importante perceber que os indicadores, eles são como um mapa. Então, por exemplo, tem aqui um mapa de papel. O mapa ele é linear. Você tem um mapa e você olha ele aqui. Só que é muito importante você olhar o terreno onde você está pisando. Você tem que perceber o contexto de cada cidade. Não adianta você olhar cegamente os indicadores e não olhar qual é o contexto. Porque as cidades elas têm as suas vocações, ela tem os seus contextos, ela pode estar mais evoluída em determinado indicador e menos em outro. E aí esses indicadores servem como balizamento, mas é bem importante você perceber o que é que está acontecendo na sua cidade. Não há uma receita pronta para a cidade inteligente, mas sim esse norte que os indicadores nos dão e que nós podemos adaptar aos contextos que nós temos dentro das nossas cidades. Perfeito, Kátia. Muitos insights enriquecedores aqui. Inclusive, eu gostaria de dizer que você é muito didática. E aí a gente consegue visualizar bastante, assim, quando você vai falando sobre os indicadores. E acredito que vai dar, assim, muitos insights para quem está assistindo, que tem aí que estão nas prefeituras. E você comentou sobre a questão da cultura, né? Apesar da gente ter algumas resistências, a cultura é um caminho para a gente mudar uma realidade, né? A gente construir, se esforçar para construir uma cultura. E na transformação digital também, como você mesmo mencionou. E como você mencionou também, Pato Branco já está aí fazendo a sua adaptação para se tornar uma cidade mais inteligente, mas eu queria saber de vocês se vocês têm aí esses esforços
de mudança de cultura. Como que tem sido isso para criar realmente uma mentalidade diferente entre os servidores? Então, essa mudança de cultura, a gente passa pelo engajamento. Como eu já havia comentado antes, é preciso que as pessoas tenham consciência de que o engajamento e o trabalho coletivo é que vai trazer os resultados. Ninguém faz nada sozinho. Então, além do trabalho coletivo dentro das secretarias, nós temos uma governança na cidade que tem o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação que participa, por exemplo, agora inclusive, eu estou inscrevendo a cidade num prêmio Prefeitura Empreendedora do Sebrae, que se chama sobre um projeto de retomada tecnológica de Pato Branco após a pandemia. O que nós fizemos? Nós unimos os atores aqui do município, desse Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, e nós ampliamos e impulsionamos o engajamento. É importante dizer que essa mudança de cultura, ela tem que ser algo contínuo. Você não consegue engajar as pessoas se você chamá-las para projetos pontuais. Na verdade, já a literatura diz que o engajamento acontece quando as pessoas elas interagem com sistemas confiáveis, seguros e contínuos. Então, ao longo do tempo, se você está sempre integrando os atores, ou seja, cidadãos, ou seja, gestores públicos, ou até as pessoas que fazem parte dos conselhos, esse engajamento ele se torna parte da cultura dessa cidade. Por que eu me animei quando o prefeito me chamou para assumir esse cargo aqui? Eu me animei porque eu percebi que já existia essa cultura de engajamento em Pato Branco. A história de Pato Branco remonta a 25 anos atrás, quando chegou aqui o campus do Cefet, há muito tempo atrás, e depois se instalou o CETIS, que é um Centro de Tecnologia da Inovação. Naquele momento, lá no início dos anos 90, começou a se transformar a matriz econômica dessa cidade, que era agricultura, comércio e serviços. E hoje é um polo tecnológico muito forte. Você veja, nós temos um PIB de 5 bilhões daqui da cidade, 20% é decorrente das empresas de tecnologia. Porque lá atrás houve um incentivo, lá atrás houve um engajamento e se construiu essa cultura, entende? Ela tem que ser sempre renovada e incentivada e assim, é a tal da governança colaborativa, governança inteligente. A prefeitura ela precisa estar conectada com essas governanças pelo seguinte: o que a gente percebe muito no Brasil? Quando se troca a gestão pública, se troca de partido, às vezes há uma descontinuidade de projetos. Sim. E quem que sai perdendo com isso? Os cidadãos. A cidade perde com isso. Se você coloca essa governança, divide essa governança, compartilha essa governança com vários atores, isso não se perde. Então, pode estar o prefeito A, o prefeito B, o prefeito C, que esses atores que interagem e trabalham junto com a prefeitura, eles prosseguem com os projetos. Então, eu acho que essa é uma informação bem importante que eu faço questão de compartilhar com as cidades, porque eu percebo que existe isso aqui. Ah, tem adversidades políticas, existe, mas quando se pensa em projetos a longo prazo, um desenvolvimento de longo prazo para a cidade, todo mundo pega junto. As pessoas aqui, elas têm vontade que a cidade cresça e se desenvolva, porque elas têm a consciência de que elas vão crescer e se desenvolver junto com a cidade. Sim, e é importante a gente trazer esse tema porque, no caso de Pato Branco, já é algo que já vem sendo construído há muito tempo, mas às vezes tem um gestor aí que quer começar esse movimento e a gente pode dizer para esse gestor que ele pode começar e que isso é um legado que ele vai deixar para o município e para o cidadão, né, Kátia? Exatamente. Eu gosto de falar assim, que alguém tem que começar e de um ponto nós temos que começar. Porque, pense bem, se algumas pessoas pensaram há um tempo atrás sobre determinados projetos para a cidade, hoje nós estamos pensando em outros. E uma cidade inteligente, Delza, você não faz de um dia para o outro. Foi bem legal você colocar esse ponto. Uma cidade inteligente demora anos. Então, se os prefeitos que estão querendo começar hoje, eu incentivo que sim, que comecem, que compartilhem essa governança, que reúna os atores, as entidades da cidade, porque os resultados, eles aparecem. Sabe? Então, sempre temos que começar. De algum ponto, nós temos que partir. Né? Porque se ficar parado, aí é que pensando, não, mas a minha cidade é pequena, mas eu não sei por onde começar. Por isso que eu falei dessa Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que ela ficou muito clara, ficou muito objetiva, muito didática, e penso que ela vai dar um rumo muito interessante para várias prefeituras que queiram
prosseguir ou iniciar esse caminho de cidades inteligentes. Sim, perfeito. E, Kátia, você comentou muito sobre governança, né, que é um tema também muito em alta na gestão pública, e sobre a necessidade de colocar o cidadão no centro das políticas públicas, né? E acredito que quando a gente vai para a transformação digital, para o governo digital, isso aparece ainda mais forte. Acredito que é um movimento também quando a gente vai falando de experiência do usuário, não é? E eu quero aproveitar também o seu Isso. conhecimento e a sua experiência para a gente pensar aqui como é que a gente faz para o cidadão ele se engajar? A gente já comentou aqui que o brasileiro, especialmente, ele já tem uma familiaridade com tecnologia, né? A gente tem essa cultura, mas acredito que em relação ao governo, seria interessante se você trouxesse para a gente como que a gente pode pensar em formas de trazer esse cidadão para ele interagir mais com o governo e a gente conseguir, a partir das experiências dele, melhorar os serviços públicos, melhorar esses atendimentos, essa prestação de serviço público para o cidadão. Veja, uma palavra muito importante que já está comprovada com vários estudos científicos é que o governo, a gestão pública, ela tem que oferecer transparência para o cidadão. Quando ela oferece transparência, ela gera valor público. O cidadão enxerga um valor nessa gestão, ele enxerga que ele está sendo respeitado com seus impostos e contribuições e assim por diante. Então, a transparência faz com que o cidadão se aproxime mais e ouça os projetos da gestão pública, mas de que forma que nós podemos integrar? A gente falou até agora de tecnologia e nós precisamos pensar na inclusão digital. Veja só, nós estamos transformando os processos digitais internos e agora nós estamos na fase de ofertar os serviços online para o cidadão. Nós temos que pensar que tem cidadãos que eles não têm computador em casa ou que eles não têm smartphones, por exemplo. Nós estamos construindo um projeto aqui que se chama Centro de Cidadania, onde nós teremos computadores à disposição da população, servidores para ensinar essa população a acessar o serviço público. Porque não adianta ele chegar lá e a pessoa fazer por ele tem que ter autonomia. Isso a gente chama da pessoa adquirir literacia digital. O que é a literacia digital? É a pessoa saber usar as tecnologias. Então, não adianta eu ter uma cidade inteligente se não é para todos os cidadãos, se é para uma parcela. Nós temos que ter uma cidade inteligente para todos. Então, esse projeto de inclusão digital, social, digital, além de nós termos os computadores à disposição, nós vamos ter sala para aprendizagem digital, seja para o público idoso ou para outras pessoas que queiram aprender. Nós vamos ter um coworking aberto para as pessoas irem estudar ou trabalhar. E nós também vamos ter uma sala chamada Sala da Cidadania, que é discutir temas de cidadania. Aí entra também engajamento. É o cidadão entender quais são os meus direitos, quais são os meus deveres de cidadão, porque o que acontece? Às vezes os cidadãos não se engajam porque eles não entendem muito o que os gestores públicos estão falando ou estão querendo fazer. Também já foi comprovado isso, eu trago lá dos meus estudos. Você precisa oferecer um local físico. Existe engajamento por plataformas online, são super úteis, super positivas para a gente fazer consulta com os cidadãos e assim por diante. Agora, se a prefeitura conseguir disponibilizar um espaço físico, está comprovado que eles se engajam mais. Fazer reuniões, workshops, bate-papo, pequenas palestras, trazer à tona temas interessantes que sejam pertinentes para as pessoas, que elas tenham interesse em discutir ou até em conhecer mais sobre esses temas. Então, essa história da gestão pública, ouvir o cidadão, é ouvir de verdade. É trazer ele para discutir projetos para o seu bairro, para a sua rua, é levar essas demandas para dentro da Secretaria de Planejamento Urbano, planejamento de obras e assim por diante, e pensar de que forma que essas demandas podem ser colocadas em prática. Porque a partir do momento que o cidadão enxergar que aquela demanda que ele falou foi colocada em prática, que houve uma ação da prefeitura, houve uma resposta da prefeitura, daí não tem segredo. Aí ele vai continuamente se engajar, e eu estou falando isso, como eu já te disse, daquilo que eu estudei e que eu estou tentando trazer para cá, para a nossa cidade. Esse projeto Centro de Cidadania também foi uma ideia que a gente viu que na Europa funciona muito bem, e eu acredito que vai dar um bom resultado e muito, né, muito pensando na inclusão digital. A gente não pode excluir uma parte da população. Nós não podemos chamar uma cidade de inteligente quando ela não tem uma equidade social, quando ela não tem uma equidade digital.
Perfeito, Kátia. E aí, a gente, infelizmente, está se encaminhando para o final do nosso papo, mas a gente poderia ficar aqui por muito tempo, porque você tem muito conhecimento para compartilhar. E eu queria, para terminar, que você deixasse uma mensagem, de preferência encorajadora, acredito que não teria como ser diferente nesse caso, para aqueles gestores que estão assistindo, que querem começar esse projeto, se você quiser compartilhar alguma experiência de Pato Branco especificamente, mas deixar, assim, meio que uma mensagem no sentido de trazer algum direcionamento inicial, assim, como que esse gestor que está querendo começar hoje, ele faz, quem que ele reúne, que pessoas ele chama, o que ele pode fazer para começar agora? Olha, eu digo assim, ele tem que reunir o seu secretariado, as pessoas de sua confiança, eles precisam se apropriar do conhecimento do que é uma cidade inteligente, dessas diretrizes que hoje nós já temos no Brasil, e fazer com que as pessoas entendam que esse trabalho coletivo, ele é necessário. Isso aconteceu aqui. No início desse meu trabalho, foi difícil, teve desafios, teve pessoas que não queriam se engajar, e o prefeito sempre com muita vontade, sempre muito entusiasmado. Aí, então, nós provocamos reuniões, e o prefeito comentou, ele falou, olha, gente, nós queremos que a cidade cresça, nós queremos que ela evolua para os cidadãos. Então, a grande sacada é trabalho coletivo, mas é trabalho coletivo com conhecimento, com embasamento. Porque quando você tem esse embasamento de projetos que já aconteceram, projetos que deram certo, projetos que não deram certo, você erra menos, você segue um caminho mais assertivo. Por isso que eu volto a dizer, o trabalho coletivo das secretarias, dos diversos departamentos, a união com diversas entidades do município, a governança chamar as entidades para também trabalhar junto, e, claro, o apoio das empresas de tecnologia que fornecem produtos, serviços, soluções, tem soluções maravilhosas que ajudam muito. Depois que nós conseguimos esse engajamento, nós implementamos uma plataforma aqui em Pato Branco, que agora os próprios secretários inserem as informações. Então, você veja, nós começamos um trabalho de informação, de sensibilização, passou-se para o engajamento e agora as próprias secretarias, elas têm o seu usuário e senha, elas entram na plataforma e elas inserem informações do município. São plataformas que coletam dados oficiais, mas também tem os dados que são só do município, né? Então, você veja, Delza, que é uma escada. São etapas que vai se construindo e eu vou te dizer por experiência própria, dá certo. Dá certo porque a gente está conseguindo isso aqui. Eu fico muito feliz de passar isso para vocês e para as pessoas que estão assistindo, que tem que ter persistência, tem que ter simplicidade para falar com as pessoas e tem que ter abertura de ouvir as pessoas, encorajá-las e fazer com que as coisas deem certo, porque quando todo mundo pensa junto, vamos trabalhar junto, a coisa acontece, com certeza ela acontece. Muito bom, Kátia. Nós aqui estamos muito gratos pela sua participação, porque foi muito enriquecedor, a gente aprendeu muito hoje com você, uma gestora pública e estudiosa do tema. E como ela mesma falou, quando você tem embasamento, você erra menos. Então, eu tenho certeza que a experiência de Pato Branco hoje te ajudou nos seus projetos de transformação digital e continue acompanhando o nosso Pode Simplificar, porque a gente tem muitas experiências para compartilhar com vocês. A gente vai ficando por aqui hoje. Muito obrigada por ter acompanhado e nos acompanhe nos próximos episódios também. Até mais. Tchau!